Então, como o nosso tema é drenagem sustentável, quais são as soluções que nós podemos aí propor, né, para a gente melhorar esse cenário, tornar esse cenário que muitas vezes é insustentável, trabalhar com um cenário planejado que seja mais sustentável, né? Bom, passamos por algumas etapas importantes, pessoal. Primeiro, análise, né, do nosso runoff, nosso coeficiente de runoff, ou dependendo do método que nós vamos utilizar, o nosso CN, o nosso curve number, tá? Só lembrando, o C, né, o nosso coeficiente de runoff, é utilizado para métodos mais simplificados, como método racional, método de Paivu, método Coqueio-Errara, né? O CN já é utilizado para o hidrograma unitário, né? Então, o curve number, né, que varia de 0 a 100, e o nosso runoff de 0 até 1, tá? Mas, independente aqui do método que a gente vai utilizar, nós temos que avaliar essa mudança do uso e ocupação do solo, tá? Ou seja, num cenário inicial, pré-urbanização, nós tínhamos lá provavelmente um CN, um coeficiente de runoff, muito menor, pelo fato de que nós tínhamos uma área vegetada, nós tínhamos uma área natural. Então, o ciclo hidrológico acontecia sem muita interferência, né? A partir da urbanização, o nosso coeficiente de runoff de 0,25, 0,3, ele vai aumentando, tá? Vai aumentando, podendo chegar a 0,9, 0,95, né? Que é recomendado, por exemplo, para asfalto, né? Então, imagina só, se numa área está chovendo ali, sobre uma determinada área, e essa área é vegetada, né? Ou seja, grande parte do escoamento vai ser infiltrado, bom, eu tenho uma vazão menor, tenho uma vazão de pico menor escoamento. Agora, se eu pego a mesma área urbanizada, o meu C vai aumentar bastante, o nosso coeficiente de runoff vai aumentar bastante. Aumentando bastante o coeficiente de runoff, vai aumentar também bastante a nossa vazão de pico, tá? Por exemplo, se a gente for olhar aqui a equação do método racional, seria basicamente isso daqui, né? C vezes I vezes A. Tudo isso daqui dividido por 3,6, tá? Então, olha só, se o meu C aqui ele aumenta, minha vazão aumenta. Se o meu C diminui, a minha vazão diminui. Isso para a mesma chuva e mesma área, tá? Então, o C ele vai basicamente interferir diretamente aqui na minha vazão. Então, avaliar o nosso cenário pré e pós-urbanização, né, a gente consegue ter mais clareza, né, de qual é o buraco que nós estamos ali enfrentando dentro da drenagem, ok? Avaliar o nosso tempo de concentração, né, pessoal? Então, olha só, como eu comentei, muitas vezes você tem ali novos traçados, né, retilíneos de curso d'água. Isso diminui bastante o tempo de concentração, tá? Além disso, o próprio uso e ocupação de solo também vai mudar o tempo de concentração, porque onde a água escoava num campo aberto, de forma dispersa, agora ela está sendo concentrada muitas vezes por uma rede de drenagem, que é extremamente lisa e tem uma declividade, às vezes, alta. Então, a velocidade com que a água chega no seu destino, né, do ponto A até o ponto B, ela é muito maior a velocidade, né? E se a velocidade é maior, o nosso tempo de percurso tende a ser menor, tá? Então, imagine só, se num cenário inicial, né, nós tínhamos lá um campo aberto, e para chegar a água do ponto A até o ponto B, a água ia ter que escoar, né, de forma dispersa, um campo bastante rugoso com vegetação, para chegar no ponto B. Agora, a água muitas vezes está sendo concentrada numa rede de drenagem, né, que ela é uma linha, né, uma linha inteira de drenagem, com concreto bastante liso, rugosidade de 0,018, 0,016, e com uma declividade de projeto. Então, ela chega do ponto A até o B muito mais rápido, né? E se ela chega do ponto A até o B de forma muito mais rápida, o nosso tempo de concentração também tende a diminuir bastante, tá? E o que isso vai interferir? Olha só, nessa equação aqui em cima do método racional, eu tenho a intensidade de chuva. E a intensidade de chuva, nós trabalhamos ali com o software Pluvio, né? Ou trabalhamos com outras ferramentas que a gente consegue determinar a chuva de projeto. Só que para a gente determinar essa chuva de projeto, eu preciso ter a duração da chuva, né? E a duração da chuva, para o método racional, vai ser igual ao tempo de concentração. Então, olha só, se eu tenho um tempo de concentração menor, a minha intensidade tende a ser maior. Se eu tenho um tempo de concentração maior, a minha intensidade tende a ser
menor. Ou seja, mais um efeito aqui, ó, na nossa equação, que vai aumentar ou diminuir a nossa vazão. Então, quando eu tenho um tempo de concentração reduzido, a minha intensidade de chuva de projeto aumenta, tá? Por isso que eu coloquei já aqui também avaliar essa intensidade de chuva, porque ela é em função ali da duração, né? Que no caso do método racional vai ser igualado ao tempo de concentração. Bom, se aumentou essa vazão, obviamente, né, pessoal, eu tenho mais escoamento e tenho mais vazão de pico, tá? Então, tudo isso daqui está interferindo aqui nas mudanças desses cenários que nós temos aqui na drenagem urbana, ok? E como eu disse, né, muitas vezes isso acaba se tornando insustentável para uma determinada região da cidade ou do estado. Bom, então, quais são as soluções que nós temos, assim, mapeadas de forma mais usual, né, dentro da linha das técnicas de drenagem sustentável, né, ou conhecido como LID, né, Low Impact Development, ou seja, baixo impacto no desenvolvimento, né? Então, separei algumas aqui para mostrar para vocês. A primeira aqui, pessoal, é o pavimento permeável, tá? Então, olha só, se eu olhar aqui, eu tenho um pavimento, né? Ou seja, vai passar carro aqui em cima, um pavimento, tem a função estrutural de um pavimento, só que a base desse pavimento, ela é permeável. E aí nós temos, inclusive, nesse pavimento aqui, um tubo perfurado, né? Para encaminhar essa água que está sendo absorvida pela base permeável. Então, qual que é a diferença, né? A diferença é que quando chove sobre um pavimento convencional, a chance é que automaticamente vai se transformar a água ali no escoamento superficial e vai ser escoado para as sarjetas laterais. Quando chove sobre um pavimento permeável, por ele ser permeável, a água consegue infiltrar na primeira capa do pavimento e encontrar um berço aqui permeável que vai armazenar, né, temporariamente esse volume e conduzir esse volume, né, para o ponto de jusante de forma coordenada aqui com o tubo perfurado. Então, pessoal, dessa forma, nós conseguimos aqui utilizar uma área que seria de um pavimento impermeável, muitas vezes trabalhar com pavimento permeável, né, o que vai impactar diretamente no coeficiente de runoff daquela área, do curve number daquela área, porque é onde chovia e já escoava superficialmente, e agora está chovendo e está sendo detido esse volume temporariamente, tá? Então, isso muda, assim, drasticamente o nosso CN, tá? Então, esse tipo de pavimento, né, ele é bastante utilizado, né, em loteamentos, em área de estacionamento, até porque ele tem uma certa limitação estrutural, tá, pessoal? Então, ele não vai resistir à mesma carga de um pavimento convencional, tá? Então, tem que ser utilizado também dentro da sua limitação, ok? Mas, sempre que possível, né, trabalhar com o pavimento permeável, nós temos aí justamente esse impacto, né, no nosso coeficiente de runoff e, como a gente viu, vai impactar diretamente na vazão do nosso projeto, tá? Outra aplicação também que pode ser feita, né, dentro da técnica LID é a vala de infiltração ou valeta de infiltração, né? Nesse caso, pessoal, nós temos uma valeta aqui trapezoidal, né, onde nós temos ali uma capa superficial com solo orgânico, né, e uma vegetação já desenvolvida, para filtrar ali também, né, um pouco, né, dos sólidos suspensos que vem do escoamento, tá? Então, não tem como a gente imaginar que o escoamento em obra, na vida real, vem só água, tá, pessoal? Escoamento só de água é só em laboratório, né? Na vida real, vem sedimentos, carrega sedimentos, areia, silt, outros materiais. Então, já tem um filtro ali estabelecido na camada superficial. Depois nós temos uma camada de solo de retenção e uma base também permeável, né, direcionando esse escoamento com o tubo perfurado. Então, nós temos, mais uma vez, ali uma forma, né, de absorver essa água, né, de armazenar temporariamente essa água, né? E se a gente tem essa aplicação, a gente consegue também reduzir a nossa vazão de pico ali local com essa técnica, tá? Uma outra técnica também que está sendo bastante utilizada é a trincheira de infiltração, tá? Seguindo o mesmo conceito, né? Então, as técnicas, elas acabam seguindo o mesmo conceito de
tentar, né, equilibrar de novo ali o ciclo hidrológico na bacia. Então, nesse caso, nós temos uma trincheira mesmo escavada ali no solo, né, que pode ser preenchida com brita, né, com material permeável, né, e a água do escoamento superficial pode ser direcionada para essa trincheira. Tá? Então, imagine que você coloca uma declividade de 2% em cada lado, né, da trincheira. Toda a água, toda a precipitação que caiu nessas áreas adjacentes vão ser direcionadas aí para essa trincheira, que vai armazenar esse volume temporariamente e vai escoar também essa lâmina, né, para jusante, tá? Um ponto interessante, até no dimensionamento dessas soluções, é que nós já dimensionamos por volume, tá? Justamente porque ele tem esse efeito de armazenamento temporário, tá? Então a água ela vai encontrar vazios e vai sendo armazenado ali nesses vazios, no caso da trincheira de infiltração. Microreservatório, né? Então, imagine uma edificação, uma casa, né? Que você tem essa captação de água de chuva no telhado, ali na sua calha, pode ser direcionado para um microreservatório. Então, ao invés desse telhado já gerar esse escoamento e esse escoamento já ser gerado para a nossa rede de drenagem, né, convencional, eu posso criar esse amortecimento, né, dentro do próprio terreno, ali enterrado mesmo, né, para que seja direcionado de forma mais controlada essa vazão para a drenagem. Outra forma também de técnica é o poço de infiltração. Né? Então, nesse caso, é um poço que tem aí o seu diâmetro, o seu raio, que pode ser calculado, ok? E aí, com esse poço, a gente vai direcionar o escoamento superficial justamente para esse ponto. Então, uma estrutura pontual, ela não é linear, né? Então, para esse ponto de infiltração, e esse poço tem que ser dimensionado, né? A ponto de receber esse escoamento e promover essa infiltração no solo, ok? Essas técnicas aqui, pessoal, muitas delas possuem algumas limitações, principalmente do solo de base ser permeável também, né? Ou se não for permeável, trabalhar com algumas adaptações, né? Mas nós temos algumas limitações, como a carga também do pavimento permeável, né? Mas, obviamente, né, trabalhando dentro das suas respectivas limitações, são técnicas que vão promover, né, essa recuperação desse ciclo hidrológico em pequenas ou média escala, né, justamente para a gente ter lá um menor impacto, né, na nossa vazão de projeto e no nosso escoamento, ok? Bom, agora, um dos pontos aqui que são bastante questionados, né, é como dimensionar essas estruturas, né? E aqui eu queria deixar algumas orientações para vocês, tá? Por quê? Ah, professor, é muito bonito aí essas soluções. No mundo ideal, muito bonito e tal, mas assim, meu, tem que dimensionar isso aqui, né? Como que dimensiona, né? Olha aqui no manual da prefeitura, não tem nada disso, não tem orientação, o pessoal tem dúvida, não sabe para onde correr. Então, isso é um calcanhar de Aquiles ainda para esse tipo de solução, né? Então, divulgar essas informações é muito importante, tá? Então, na questão do dimensionamento, nós temos alguns caminhos, ó. Temos diversos artigos já que mostram, né, esse processo. Então, vou abrir aqui alguns, ó. Tá, deixa eu abrir esses aqui. Tem diversos artigos aqui que focam numa solução específica, né, e mostram ali como que é feito, né, esse dimensionamento, né, de cada solução. Esse aqui, por exemplo, é de um micro reservatório, como que ele funciona, metodologia, cálculo, etc, etc, né? Além aqui desses artigos, que inclusive vai estar aí na descrição para vocês, né? Algumas recomendações. Nós temos um manual que eu saiba, a nível Brasil, é o único manual assim de órgão público aqui do estado do Paraná que trata dessas soluções. Esse manual do Paraná, vou até abrir aqui também para vocês, ó. Ele mostra como dimensionar, né, cada uma dessas soluções. Então, olha só, aqui eu tenho poço de infiltração, vala de infiltração, trincheira de infiltração, né? E aí nós temos aqui na página, deixa eu ver onde começa aqui, ó. Vamos pegar aqui na página 67, mais ou menos, ó, como fazer o dimensionamento de cada estrutura. Inclusive, temos exemplos práticos aqui também, ó, de como fazer o dimensionamento, tá? Então, aqui é uma recomendação muito boa aí para quem quiser se aprofundar nessa área também, ok? Além aqui do Manual do Paraná, nós temos também os manuais do SWIM, que é um software de modelagem
de drenagem urbana norte-americano, né? E dentro dessa página dele aqui, ó, nós temos aqui os manuais, né, do próprio SWIM. Então, aqui tem um guia do usuário, tem um manual de hidrologia e de hidráulica. Esses dois aqui, ó, é interessante que vocês façam o download, né? E estudem por aqui também, vai estar em inglês, né? Mas tem muitas informações relevantes aqui em como dimensionar essas estruturas, em modelar essas estruturas no próprio SWIM, né? Então, é um material bem assim, sólido para quem quiser se aprofundar nessa área.